não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Num contexto que se referia à leitura, quer dizer, você tomar algo que foi lido como objeto de uma meditação. Tá certo? E a meditação é algo que procede ao contrário, no sentido contrário de uma demonstração ou prova. A meditação vai rastrear, vai fazer um trajeto inverso, partindo daquilo que você leu e dos conceitos abstratos que aparecem num texto ou de filosofia, ou de ciências sociais, ou do que quer que seja, tá certo? Até as experiências humanas de base que motivaram aquele conceito. Vamos dizer, isto é uma operação básica que corresponde, na esfera das ciências humanas, àquilo que é o teste de laboratório nas ciências naturais. Ou seja, quando você tem, vamos dizer, uma afirmação, uma proposição, vamos dizer, cujos termos você conhece pelo seu significado convencional ou dicionarizado, isso não quer dizer de maneira alguma que você conheça nem, vamos dizer, a intenção, quer dizer, o significado intencional com que a proposição foi anunciada, e muito menos os objetos originários a respeito dos quais ela idealmente versa. Ou seja, nós vamos fazer um trajeto que vai desde o raciocínio lógico até a memória e imaginação, ou idealmente até os sentidos. Quer dizer, é o contrário da abstração, é uma concreção. Então eu vou voltar desde um conceito abstrato até os entes, experiências e situações concretas das quais ela pode ter emergido. Não necessariamente, isso não quer dizer que você vai adivinhar quais as situações e percepções das quais o autor partiu, mas aquelas das quais você poderia partir para chegar a uma conclusão análoga. É certo? Então, isso nos remete de novo ao famoso método Stanislavski. Então você, quando você lê a proposição, diz, bom, aqui, objetos do mundo real, aqui, objetos da minha experiência, eu precisaria estar me referindo para eu pensar isto que esse sujeito está pensando agora. Então, você pode fazer isso a respeito, vamos dizer, de praticamente qualquer proposição que você leia. Então, a tentativa de você se colocar, vamos dizer, na posição existencial necessária para pensar aquelas coisas. Normalmente nós não fazemos isso, porque nós deslizamos em cima das proposições e dos seus significados convencionais, em primeiro lugar porque isso é mais fácil, quer dizer, você se mantém no nível do puro raciocínio abstrato, o qual procede de alguma maneira automaticamente. Você não pode dizer que o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico abstrato, por maior que seja o seu prestígio, é o mais mecânico e simplório de todos, tanto que um computador pode imitá-lo. Para um computador imitar, vamos dizer, os processos da imaginação, da memória humana, ele ainda vai precisar evoluir muito. Eu não digo que seja impossível imitar, mas não é uma coisa tão fácil assim. Mas imitar o pensamento racional é simples, porque ele funciona de acordo com um protocolo fixo, que vai ser um conjunto de regras fixas, assim é um programa de computador, na verdade, né? Então, nós tendemos a nos manter nesse nível. E com isso você pode imitar discursos filosóficos, discursos científicos, com uma relativa eficácia, porém, testado a identificar na realidade as coisas das quais ou o autor que você lê está falando, ou que você mesmo está falando, você falha. Você não consegue perceber. Sobretudo, não consegue perceber, mas qual é a sua relação pessoal real com aqueles objetos. Então fica como se fosse uma discussão entre dois bonecos de ventrílogo, né? O boneco não sabe o que está por trás dele, não sabe por que ele está dizendo aquilo. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Quer dizer, só você
testar, apertar um pouco as pessoas para saber do que elas estão falando, bom, no máximo eles vão enunciar um conceito abstrato que eles leram ou num dicionário, ou num manual, num tratado qualquer, tá certo? Mas, quando você pede, bom, agora me dê um exemplo real do que você está falando, não um exemplo imaginário, uma coisa que você tenha visto, não é isso? A coisa desaparece, não é isso? Então, né, eu me lembro, por exemplo, numa conferência que eu estava ouvindo, do Zé Luiz Fiore, que é um professor da USP, em que ele, numa hora ele soltou uma frase assim: liberalismo é fascismo. Eu digo, tá bem, agora é o seguinte, o senhor me deu um exemplo de um regime fascista que fosse inteiramente a favor da liberdade de mercado, que não fosse um governo estatista e centralizador. Ele procurou, evidentemente, não achou nenhum. Ou seja, o conceito de liberalismo que ele tinha na mente não era oposto, logicamente, ao conceito de fascismo que ele tinha. Tá certo? Quer dizer, ele entendia o fascismo, então, vamos dizer, como um regime repressor, reacionário, anticomunista, etc. etc. Nada disso, em princípio, é oposto à liberdade de mercado. Mas, quer dizer, é perfeitamente possível você ter um país com imensa liberdade de mercado e ter um regime anticomunista, repressivo, põe todos os comunistas na cadeia. Né? E o liberalismo, por outro lado, se define pela liberdade de mercado. Então, conceptualmente, as coisas não eram opostas. Agora, na prática, elas se tornam opostas. Na realidade, elas se tornam opostas, porque é praticamente impossível você exercer o controle estatal sobre uma sociedade, você deixando a economia totalmente livre. Não dá para fazer isso na prática, embora conceptualmente não seja inconcebível. Então significa dizer que esse indivíduo estava pensando apenas com conceitos abstratos, com os significados dicionarizados das palavras, e não com coisas. Ora, no Brasil, praticamente toda opinião que circula a respeito do que quer que seja não passa nesse teste. Quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a meditar o que elas estão falando, ou seja, voltar desde o pensamento abstrato até a experiência originária. Estão compreendendo? Então, você pode fazer isso, vamos dizer, com praticamente qualquer frase que você lê, ou com qualquer coisa que você pense. E, aliás, deve fazer. Isso vai tornar o seu pensamento muito mais lento. Por quê? Quando você está operando só com significados convencionais, você está deslizando numa combinatória meramente verbal, ou meramente lógica. Como disse, pode ser imitado em computador. Agora, quando você quer voltar às experiências, então cada palavra traz consigo uma carga enorme de recordações, emoções, sentimentos, etc. E não dá para fazer as coisas tão rápido assim. Só que aos poucos é isso que vai dar, vamos dizer, a densidade do que você está falando. E na hora que você abre a boca, tá certo? As pessoas vão sentir a diferença. Se existe uma retaguarda ou se não existe. Quer dizer, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz o sujeito sabe do que ele está falando. Não quer dizer que ele leu muita coisa a respeito. Não quer dizer que ele tem muito conhecimento. Mas quer dizer que aquilo é, como dizia Camões, é um saber de experiência feito. Não é só uma combinatória lógico-verbal. Tá? Não quer dizer, ou seja, tem a experiência real, tem os objetos concretos por trás daquilo. Não quer dizer necessariamente que seja verdade o que ele está dizendo, porque ele pode também ter interpretado a sua experiência erroneamente, ou a sua experiência pode ser limitada. Isso tudo pode acontecer. Tá certo? Mas se não tem sequer a experiência, então realmente não tem nada. Então, tem muitos livros famosos de filosofia onde você encontra isso. Né? Então, hoje mesmo eu estava lendo, neste livro aqui que depois vou sortear para vocês, Crítica do Pensamento Jurídico Moderno, Michel Viguier, é uma maravilha, maravilha. Como veio 2 exemplares, então vou sortear um para vocês. Então, onde ele mostra assim que
grandes filósofos que escreveram obras de filosofia do direito, nada conheciam do direito. Você nunca tinha lido um processo, não conhecia sequer as leis, era tudo baseado num negócio totalmente abstrato. Quer dizer, você faz um conceito e deduz. Bom, é convincente para quem não conhece o negócio. Mas o Villiers, que é um sujeito que passou a vida estudando para o direito romano, ele sabe que, por exemplo, as referências de Kant ao direito romano são todas falsas, era tudo imaginário. Então aqui não tem substância. O direito do qual Kant está falando é apenas um direito possível, um direito conceptual. Não quer dizer que não faça sentido nenhum, pode até fazer sentido, tá certo? No mundo das abstrações. Mas não corresponde à experiência que, por exemplo, um advogado, um juiz, um réu de um processo tem do direito. Está entendendo? É claro que o leitor totalmente ignorante do assunto, ele não percebe a diferença, porque as palavras são mais ou menos as mesmas. Os conceitos são mais ou menos os mesmos. Mas você, com um pouco de prática, você acaba percebendo isso. Quer dizer, esse sujeito está falando com base em algo que ele viu, ou ele é apenas uma inteligência engenhosa que está combinando conceitos. Às vezes, quanto mais engenhoso é o sujeito, mais facilmente ele enganará. Eu me lembro, por exemplo, que eu tive a experiência desta distinção, que é um exemplo que eu já mencionei aqui, quando eu abri o livro do Wittgenstein, Tratado Lógico Filosófico, e tinha duas frases. Primeiro, o mundo é o conjunto dos fatos, não das coisas. Segundo, fato é alteração de um estado de coisas. Eu digo, mas peraí, isso é definição de... Primeiro tem um problema lógico aí, porque se a definição de fato depende de coisa, então os fatos não têm a substancialidade por si mesmo. E se dizer que é o conjunto dos fatos e não das coisas, não faz sentido. É certo? Em segundo lugar, eu tentei imaginar um mundo composto somente de alterações de estado de coisas. Eu digo, como é que eu faria para inventar um mundo assim? Eu olho essa sala, eu vejo que algumas coisas estão em movimento, estão se alterando e outras não. Se todas se alterassem ao mesmo tempo, eu não perceberia alteração alguma. Não é assim? Como se quando você anda, o chão se deslocasse junto com você, você não sairia do lugar. Então, a própria definição de alteração supõe que nem tudo se altera. Portanto, alguma coisa não muda. E se o mundo só se compõe dos fatos, e os fatos são somente as alterações, todas as coisas que não são alteradas saem fora do mundo, só que sem elas não pode haver as alterações. Isso não é um exame lógico que eu fiz, é uma coisa que eu tentei imaginar, um mundo composto somente de alterações. Isso não faz o menor sentido, o sujeito não sabe do que ele está falando e ele não quer saber. Isso quer dizer, ele inventou a premissa arbitrária, impôs a premissa e continuou raciocinando a partir dela. Então, bom, se a premissa é essa, então o resto que ele diz em seguida, sumariamente, não interessa. Entendeu? Pode ser muito engenhoso, como de fato é. No meio tem uma ou duas ideias interessantes, mas no conjunto, aqui não diz nada. Pior, o livro termina com a conclusão de que ele não diz nada. Ele não confessa que não disse nada. E, em seguida, o autor mudou de ideia completamente e decidiu investigar outra coisa. Eu digo, já deveria ter feito isso desde o início. Então, quer dizer, ali o sujeito cria uma tremenda demonstração lógica, elegantíssima, para provar que ele não deveria ter pensado em nada disso. Então é o caso de você pensar, mas por que as pessoas se interessam quando justamente ele mesmo está dizendo que não interessa? Quer dizer, por que essa especulação em torno do vazio? É muito simples. Porque a discussão filosófica, sobretudo no meio anglo-saxônico, exclui a meditação por hipótese. Na medida em que você acreditou na escola analítica, em que você só quer lidar com conceitos lógicos que têm significados perfeitamente definidos e estabilizados, acabou a meditação. Por exemplo, em matemática pura você não pode fazer meditação.
Porque não tem objeto ao qual aquilo deva corresponder. Você tem somente os conceitos, definições abstratas e as regras lógicas. É só isso. Mas tanto em lógica pura quanto em matemática, vou dizer, aritmética elementar, né? Você, para fazer uma conta, você não precisa saber se a conta se refere a bolinhas, a bananas, a quadrados, etc. Nada. Não há objeto. Há somente as formas lógicas. Quanto mais o indivíduo se adestra nisso, e ele acredita que idealmente a filosofia deve lidar com isso, então significa que ele exclui a meditação. Ele não tem que retroagir até a experiência concreta dos objetos. Por quê? Porque a experiência concreta é a experiência, entre aspas, subjetiva, individual. Então não entra na discussão geral. Eu digo sim, só que se você tira isso, todos os objetos desapareceram, é? E sobrou só o quê? Uma estruturação lógica do nada. Então, é curioso se você fizer, vamos dizer, uma teoria inteiramente baseada em conceitos estáveis, como faz Spinoza, por exemplo, na ética, ele dá uma definição do ser, e daí ele faz uma construção em cima. Essa construção não tem significado concreto e você, portanto, pode atribuir qualquer significado concreto que você queira. Porque ela é apenas um símbolo abstrato de um objeto indefinido. Então, não tendo raiz na experiência concreta, você pode preencher de qualquer conteúdo concreto que você queira e vai sempre funcionar. Então, o que significa que isso vai... O que quer que você diga por essa linha vai cair no tal do princípio da falseabilidade do Popper. Não pode ser provado nem contestado, porque não se refere a coisa nenhuma e não tem equivalente na experiência. Então, isso quer dizer que quanto mais claro e definido for, vamos dizer, o conjunto de conceitos que está numa doutrina, tá certo? Mais facilmente ele escapará de ter qualquer relação com a realidade concreta. E quando você penetra na realidade concreta, você vai ter que sacrificar a clareza da demonstração lógica, porque você vai estar lidando com elementos que não podem ser conhecidos só pela sua definição, mas que exigem do leitor ou ouvinte um apelo à sua memória real. Tá? Como acontece nos diálogos socráticos, onde os ouvintes são testemunhas do que Sócrates está falando. Quer dizer, ele faz as perguntas para que os indivíduos busquem na sua própria memória, na sua própria experiência, a resposta. Então, eles são testemunhas do que Sócrates está dizendo. Ou seja, se elas não quiserem buscar os seus elementos na memória, você não pode fazer nada, você não pode impor para eles uma prova. Porque não se trata, vamos dizer, de uma prova lógica, e sim da validação por testemunho. Testemunho de quem? Do ouvinte e do leitor. É como se você, quando você explica alguma coisa, você pergunta para a pessoa, não é assim na sua experiência? E se o sujeito quiser mentir a respeito da experiência dele? Você não pode fazer nada. E se ele não se lembrar da experiência? Você não pode fazer nada. Ou seja, não é como uma demonstração matemática que se impõe por si mesma, independentemente das intenções subjetivas dos ouvintes e leitores. Está entendendo? Então, vamos dizer que todo mundo da especulação lógica e lógico-matemática é um mundo que independe do testemunho, mas que, por outro lado, não se refere a coisa nenhuma. E onde quer que você esteja se referindo a alguma coisa do mundo real, você nunca escapará da necessidade da validação por testemunho. O testemunho humano é o fundamento de todos os conhecimentos substantivos, conhecimentos que têm conteúdo. Então isso quer dizer que não pode haver, vamos dizer, uma certeza inteiramente objetivada, como existe nas matemáticas. Ele 2 mais 2 é 4, mesmo que não exista 4 objetos, e mesmo que ninguém saiba disso. E mesmo que isso não se refira a nada. Quer dizer, a forma lógica continua sendo válida em si mesma. Tá certo?
Então, como não tem objeto, também não depende de testemunho algum. Mas tudo quando se refere a alguma coisa real, nunca pode ser objeto de uma prova lógica inteiramente objetivada, que valha por si independentemente até da ausência de ouvintes, ou da existência de ouvintes. Isso nunca existe. Sempre você vai ter, vamos dizer, a interferência do testemunho humano. Ora, a validação do testemunho depende de quanto esse testemunho seja fidedigno. E a fidedignidade do testemunho você vai buscar onde? Na sua experiência e na sua memória. Tá certo? Então isso significa a experiência individual humana e a memória humana é a base de todo conhecimento. Não existe outra. Tá certo? Você pode dizer, mas existe a revelação divina. Eu digo, sim, mas a revelação divina é dada para um sujeito que depois mente a respeito dela. Dançou, né? Quer dizer que mesmo a revelação divina vai depender de que ela seja dirigida a testemunhas fidedignas. Não é isso? Bom, se você estuda a história da origem dos evangelhos, você vai ver que a igreja examinou vários relatos, dezenas de relatos, e chegou à conclusão que somente 4 eram fidedignos. Então, quer dizer, Jesus veio ao mundo, fez lá os seus milagres, fez a pregação, e no dia seguinte já tinha dezenas de relatos falsos a respeito. Então, vamos dizer que o ideal das ciências hoje em dia é reduzir tudo a provas objetivadas, quer dizer, a impessoalidade total. E, bom, em primeiro lugar, isso é impossível. E, em segundo lugar, isso aí expressa uma covardia cognitiva tremenda. Quer dizer, eu quero uma verdade que, por assim dizer, se imponha totalmente por si mesma, sem que eu tenha sequer de concordar com ela. Ou seja, onde não haja responsabilidade humana. Diga. A física quântica agora já fala que a consciência do observador é... Pois é que eu estou falando, não tem escapatória. Então, mesmo em física você não vai ter. Exatamente, isso já está mudando. Não, está mudando na física quântica. A física quântica é um setor altamente desenvolvido. Mas você não repercute em todas as áreas? A física mais evoluída não sempre... Olha, você quer saber? Quando repercute de uma maneira errada. Porque, você vê, quando se reconhece, por exemplo, na física, esse coeficiente, vamos dizer, de incerteza e essa dependência do testemunho humano, o neguinho que está acostumado com o ideal da prova objetivada, o que acontece? Ele entra em crise, e daí começa a dizer, não existe prova de nada, é tudo relativo, é tudo subjetivo, e portanto vale tudo. E daí nasce o Paul Feyerabend, com o negócio do contra-método. Ou seja, vale argumento retórico, vale argumento poético, vale historinha, vale o que você quiser. Por quê? Este fato, vamos dizer, esta confissão da física quântica, de que tudo, no fim das contas, vai depender de um observador, tá certo? É interpretada dentro de uma tradição de pelo menos 3 séculos de oposição entre o objetivo e o subjetivo. Eles não conseguem raciocinar fora disto. Ou seja, aquilo que é objetivo é aquilo que não depende de ninguém. Aquilo que é totalmente impessoal. Portanto, é o mundo, vamos dizer, das medições e relações matemáticas. Tá certo? E aquilo, vamos dizer, que depende dos sentidos, da presença, de uma presença humana, então é o subjetivo. Então você veja que coisa. As relações matemáticas, elas não aparecem diante de nós como entidades materiais. Elas só são alcançadas pela abstração humana. Não é isso? Então acontece que você começa a chamar de objetivo um mundo de equações matemáticas que não existe fisicamente. E tudo aquilo que se impõe a você fisicamente, como esse universo inteiro, passa a ser subjetivo. Eu digo, isso é absolutamente louco.
Ademais, quando você fala, né, só é objetivo aquilo que tem a medida exata. Eu digo, mas quem faz as medidas? Medir é comparar uma coisa com a outra. Nenhuma medida é jamais objetiva, né? Por definição. Então, isso quer dizer que, vamos dizer, há uns 3 séculos, desde Newton, né, não por iniciativa do próprio Newton, mas vamos dizer, pela a difusão do prestígio da ciência newtoniana, criou isto, se criou esta inversão, né? A troca completa do objetivo e do subjetivo. E, em segundo lugar, isso aí abole, anula, né, a escala de certeza. Porque quando você tem uma certeza matemática de alguma coisa, ela é apenas uma certeza matemática, ou seja, ela é apenas uma relação formal entre 2 conceitos estabilizados que podem ter existência meramente verbal. Por se você perguntar o que é um neutrino, os caras te respondem com uma definição. Agora você pergunta, neutrino existe? O cara fala, não sei. O mundo inteiro das partículas subatômicas é assim. O sentido da palavra existir em física atômica é altamente problemático. Não dá para saber se uma coisa existe ou não. Dá apenas para lidar com ela matematicamente, medi-la e até fazer algumas previsões a respeito que terão uma validade estatística no fim das contas. Isso é tudo que a física quântica faz. O estatuto ontológico daquelas coisas é um bicho de 7 cabeças, ninguém sabe. Tá certo? Então, isso quer dizer que não podemos jamais tomar a certeza lógica ou matemática como se fosse o modelo de certeza para nós, a certeza máxima. Ela corresponde à certeza máxima, presta atenção, na escala de credibilidade dos discursos. E somente dos discursos. Então, bom, o discurso poético se baseia na mera possibilidade, o discurso retórico na verossimilhança, o discurso dialético na probabilidade razoável e o discurso lógico-analítico na certeza total. Mas é apenas a certeza formal, interna ao discurso, está entendendo? O fato de um discurso ser estruturado segundo o padrão de certeza máxima não quer dizer que o conteúdo dele tenha objetivamente certeza máxima. Seja real. É a certeza da forma. Eu estou falando da grau de credibilidade dos discursos e não dos seus objetos e conteúdos. Está compreendendo? Com relação, veja, o próprio Aristóteles, que inventou essa escala, ele diz num certo momento assim, a poesia é mais verdadeira do que a história. Isso parece demolir a teoria dos 4 discursos inteira. Mas porque ele está falando da veracidade substantiva da coisa. Quer dizer que, através da poesia, você capta certas realidades universais que todos os seres humanos podem comprovar. Ao passo que a história te dá uma narrativa, vamos dizer, cuja credibilidade depende de documentos, de uma série de testemunhos incoerentes, etc. É uma realidade relativa. Então, eu dizer o seguinte, um personagem como Dom Quixote, ele é psicologicamente verdadeiro, universal. Todos podem reconhecê-lo e todos entendem a dimensão quixotesca na conduta humana. Como entende, por exemplo, a dimensão, vamos dizer, da traição e da intriga, quando você vê o personagem de Iago no Otelo e assim por diante. Não é isso? Ele diz, bom, e a narrativa histórica da época? Se você pega, sei lá, eu leio aqui a biografia de Luís XIV. Você sabe que está faltando um monte de pedaços, você sabe que aqueles pedaços lá dependem de depoimentos que você não pode testar até o fim, e assim por isso, é uma validade muito relativa. Então, quando Aristóteles fala da escala de credibilidade, ele está falando da escala de credibilidade formal dos discursos. Ou seja, do tipo de credibilidade a que o discurso pretende atingir na cabeça do ouvinte. Está compreendendo? E não, vamos dizer, da veracidade,
credibilidade e não veracidade. Quer dizer, credibilidade é um mero efeito psicológico. Está compreendendo? Então. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.